Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. MPF em Movimento vai ao interior do Amazonas conhecer a realidade das populações que vivem nos municípios mais distantes. Em Rondônia, o Ministério Público Federal vai até a aldeia da etnia Cinta Larga saber como melhorar a qualidade de vida dos indígenas. E o assunto foi tema de audiência pública em Brasília sob a coordenação da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Ainda sobre direitos dos índios, o Ministério Público Federal envia nota técnica ao STF contra a aprovação da PEC 215, que propõe transferir para o Congresso a competência para aprovar demarcações de terras indígenas. E veja também, em Goiás, o Ministério Público Federal promove audiência pública para buscar meios de garantir a coleta adequada do lixo hospitalar na capital. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Entre as funções do Ministério Público Federal está a de defender os direitos dos indígenas e comunidades tradicionais. Como parte desse trabalho, surgiu o projeto MPF em Movimento. A proposta é que representantes do Ministério Público Federal visitem os locais mais distantes e isolados para conhecer a realidade das populações. No Amazonas, a primeira edição do projeto visitou 8 municípios para ouvir as comunidades e trabalhar por novas políticas públicas em defesa dos direitos básicos dos moradores. Mais de 5 horas de viagem entre trechos de estrada, ramais de terra batida e navegação por rios separam a sede da Procuradoria da República no Amazonas, em Manaus, da comunidade Muraí, destino da primeira edição do projeto Ministério Público em Movimento no Estado. Localizada na zona rural do município de Altazes, a 113 quilômetros de Manaus, a região é habitada por cerca de 600 indígenas Mura. Em vez de convocar as lideranças para a reunião na sede da instituição, o Ministério Público Federal no Amazonas foi até a comunidade dentro do projeto MPF em Movimento. O objetivo foi discutir assuntos de interesse coletivo dos moradores. Há muitos e muitos anos que já era para nossa terra ser demarcado e freou, deu uma parada. 20 anos de espera, desde 88 para 2013, são 20 anos, 21 parece. E chega um momento que a gente cansa, né? Então a gente não vai deixar nossos filhos aí morrer de fome e a gente não fazer nada. O principal assunto em debate no encontro foi a demarcação de terras indígenas. A área possui diversas aldeias habitadas pelo povo Mura, com processos de demarcação em diferentes fases. E hoje vive à beira de conflitos com grupos não indígenas, pecuaristas e o próprio município de Altazes. Também participaram dos debates representantes da Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário e da Fundação Nacional do Índio. Essa demanda vinda a partir dos indígenas, juntamente com o Ministério Público, só reforça, só deixa mais transparente um processo que a FUNAI internamente realiza com muita dificuldade. Além dos problemas para manter o domínio sobre as áreas habitadas, os Mura relataram a falta de peixes em função da constante presença de búfalos nos lagos e dificuldade de caça, porque as fazendas transformaram a floresta em pastos. O Ministério Público buscou o diálogo na intenção de resolver os impasses e apresentar soluções com base nas peculiaridades da população local. Nós esperamos que daqui para frente, com essa ajuda de vocês e nossa reivindicação, vai melhorar e vai ajudar nós a adquirir essa terra. Desde quando eu nasci, papai dizia que essa demarcação vinha, papai morreu, e eu já estou com 60 anos e nada, só notícia, né? Que vem, não vem, vem, não vem. Fico dizendo que se houver demarcação da terra, vai ter sangue no joelho, na canela, então tudo isso é uma ameaça para esmorecer a própria liderança, como os comunitários da área indígena. Mas a gente não esmorece, nós estamos aqui seguros que queremos a demarcação das nossas terras para nós viver uma vida tranquila, deixar para os filhos, deixar para os netos uma coisa que não venha sofrer como a gente vive ameaçado. Há o problema grave da questão da falta de demarcação de terras que gera insegurança naquela região e acirramento de possíveis conflitos. E o papel do Ministério Público Federal é justamente tentar aproximar esses atores e tentar resolver esses conflitos.
A Constituição de 1988 assegurou aos povos indígenas o direito à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, além de reconhecer o direito originário sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. Mas, na prática, esses direitos são bastante negligenciados. Para garantir o direito dos indígenas à terra, o MPF encaminhou nota técnica ao Supremo Tribunal Federal contra a aprovação da PEC 215, que propõe transferir para o Congresso a competência para aprovar demarcações de terras indígenas. Hoje, 12% do território do Brasil é ocupado por indígenas. E o responsável pela demarcação é o Poder Executivo, por meio da Fundação Nacional do Índio, Ministério da Justiça e Presidência da República. Mas uma proposta de emenda à Constituição pretende mudar essa regra. A PEC 215 propõe passar ao Congresso Nacional as competências para aprovar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e confirmar as demarcações já homologadas. O texto tem gerado polêmica. Com certeza vai ser um prejuízo muito grande para os povos indígenas, principalmente aqueles que lutam ainda para reconhecimento, demarcação de terra. A FUNAI terá a sua participação, nós não vamos retirar o poder da FUNAI. A FUNAI hoje é o executivo. A FUNAI hoje é o legislativo, a FUNAI hoje é o judiciário, a FUNAI faz tudo. O que nós queremos é que o Congresso Nacional também tenha participação nesse processo, não apenas a FUNAI ou apenas o executivo. O caso, inclusive, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de segurança foi proposto pelo deputado federal Padre Tom, do PT de Rondônia, e outros parlamentares, com a intenção de barrar a proposta e evitar as consequências. Seria prejudicial não somente aos povos indígenas, mas também aos quilombolas, né, que são brasileiros e que a própria Constituição também reconheceu o direito às suas terras, e também dificultaria a criação de áreas de reserva ambiental para o nosso país. A Câmara do MPF, que trata de populações indígenas e comunidades tradicionais, elaborou uma nota técnica para ser anexada ao mandado de segurança que discute a PEC 215. Na avaliação do Ministério Público Federal, a proposta viola direitos previstos na Constituição. Quando a gente fala que estão livres do direito, livres da opinião da maioria, das maiorias eventuais, nós temos que estar aí tratando de uma categoria especial de direitos que são direitos fundamentais, né? E a terra para os povos indígenas é um elemento essencial à sua própria identidade, né? Um elemento cultural, um elemento identitário. Então, com essa carga, você não poderia dizer que você pode cortar um pedaço de uma área porque o legislativo votou por maioria, entendeu? Que seria conveniente. A Fundação Nacional do Índio também considera a PEC 215 inconstitucional. Esse processo ele tem início na FUNAI, onde é feito um estudo técnico, trabalho de campo, né? O grupo vai a campo, colhe todos os elementos necessários, identifica o grupo indígena, a terra indígena ser demarcada e propõe uma delimitação. Esse estudo, ele sendo aprovado pela presidência da FUNAI, ele é submetido, após o contraditório, ao crivo do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é a autoridade responsável por declarar se aquela terra é indígena ou não é indígena. E uma vez demarcado fisicamente aquela área, esse processo ele é chancelado pela presidência da República, por meio de um decreto homologatório. O que me parece que o Congresso está se propondo a fazer, seria já nesse estado mais avançado, dizer se o processo seria válido ou não, ou então interferir de alguma outra maneira nos critérios de delimitação da área. Então, por isso a gente entende que realmente extrapolaria das suas atribuições e ferindo uma prerrogativa que é do Poder Executivo Federal. A nota técnica do Ministério Público Federal foi encaminhada ao ministro do STF, relator do mandado de segurança, Luiz Roberto Barroso. A Constituição tem um dispositivo, que é o das cláusulas pétreas, né, que ela diz que não pode sequer tramitar uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos fundamentais. E como nós estamos tratando dessa classe de direitos, a nossa expectativa é que ela seja abortada. No próximo bloco, o MPF em Goiás organiza audiência pública para discutir meios de garantir a coleta adequada de lixo hospitalar na capital. É daqui a pouco.